Boa tarde com muita alegria. Glória a Deus, floresça onde Deus te plantar. Nossa, glória a Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nessa tarde eu quero receber aqui com muita honra, né, a diaconisa Milena. Olha isso, que lindo. Boa tarde com muita alegria. Boa tarde. Amor da minha vida. Glória a Deus, né? Tem sonhos na nossa vida que é necessário que sejam apresentados diante de Deus, né? E eu lembro muito bem, vamos compartilhar aí, chamar todo mundo para ver. Você pode entrar no Face só para compartilhar, tá bom? Combinado? Olha o nosso jejum, hein? Olha o nosso jejum. As notificações. Não abra nem as notificações, exatamente. Bora lá. Para mim não tá aparecendo, posso você ver para mim, que aí eu compartilho. Um quadradinho aqui que aparece para mim, tá. Dedo coça, bispão? É? Coloca aqui para mim. Eita! Conhece essa Eu também conheço. Olha lá, então você vai compartilhar, né? Coloca aí boa tarde com muita alegria, já deixa seu nome aí, olha. Boa tarde, com muita alegria. Ó, meu telefone até já sabe. Já digita sozinho. Chama todo mundo para assistir. E nessa tarde, né, a minha convidada foi assim muito engraçado ontem, né? Tudo certo, anunciado, vamos embora, tal. No meio do caminho, o que aconteceu? No meio do caminho, eu recebi a ligação dela falando: ai, mãe, não vou poder participar, tem uma reunião e tal. Não tem problema, né? O Senhor tem os seus propósitos, né? O Deus de propósito que faz as coisas de propósito. Então, nessa parte você vai ouvir um testemunho, assim, que fresquinho, daqui a pouco, mas não conta agora. Fresquinho, porém, eu quero trazer esse tema hoje para você. Floresça desde cedo. Floresça desde cedo, aonde o Senhor te plantar. Não fique esperando acontecer várias coisas para você florescer, para você se entregar ao Senhor. Não fique esperando. Floresça desde cedo. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque a Mi, ela é novinha, né? É assim, uma idade que eu falo pro bispo direto. Eu vejo a Mi casada, né? Vivendo assim, tudo que ela está vivendo, eu me vejo nela, né? Então, é muito bom esse tema para que você entenda aonde eu quero chegar, né? Olha só, presta atenção. Quando a Mi chegou na minha família, a Mi tinha 14 anos, né? 14 anos. E foi algo assim... Ele também, calma. Ele também tinha 14 anos. 14. Não, ele também tinha 14 anos, bispão. Aí, ué. 14 anos. Não tinha pai, não tinha mãe. Ele tinha 15. É porque nós nos conhecemos em janeiro, ele tinha já feito 15 anos. Ah, é, dia 10 de janeiro. Já tinha feito 15 anos, né? Vocês se conheceram em janeiro. Em janeiro, ali dia 18, 19 de janeiro de 2013. 2013. Olha isso. Glória a Deus. E quando a minha entrou, né, na minha sala, assim, veio ela, o pai, a mãe, né, a irmã dela, o irmão dela, veio todo mundo, toda a família. E aí, né, nossa mãe, essa é a Milena. Meu Deus, disparou meu coração de um jeito assim, meu e do apóstolo. E na hora, eu senti um impacto muito grande, né? E o Senhor falando assim para mim: essa é a tua filha. Eu falei: meu Deus do céu, essa é a minha nora que o Senhor está me trazendo, né, para cuidar. Só que o Marcos tinha falado para mim que ela era serva de Deus, tal, né? Falei: glória a Deus, né? Só que naquela época, ainda no Ministério Renascer, né? Então, levava ela para a igreja junto com a gente, caminhava. Mas eu quero fazer a pergunta para ela, porque eu vejo uma personagem nela da Bíblia, né? Que é fiel demais, né? Cúmplice demais, né? Nós duas somos assim, cúmplice e fiel o tempo todo, nunca foi diferente, né? Eu nunca fiquei sabendo que a Mi levou uma intriga minha com o meu filho, do meu filho para mim, nunca. Nós duas sempre fomos muito assim, fiéis, né? Não, sempre foi demais isso, né?
Portanto, que houve um tempo de separação no namoro, e esse tempo de separação no namoro eu não aceitei. Eu me coloquei no mundo espiritual e falei, não, ela é tua esposa. Você pode trazer quem você quiser, é daqui para fora. Ela não entra. Mulher nenhuma vai entrar aqui. Você não quer saber. Eu quero a minha Milena, né? Eu quero a minha Milena de volta. Né? Não quero saber. E qual a personagem que nós vamos falar nessa tarde? Ruth e Noemi, né? E a mim, quando chegou na vida do Marcos, é muito assim, tremendo, por quê? Porque é uma época onde o Marcos, né, estava passando por uma fase difícil demais, que é a época da adolescência, né? E não menos para ela, né? Para ela também foi uma época difícil, mas ela foi crescendo ali, ela foi caminhando junto com a gente. E ela foi peça fundamental. Pensa numa peça fundamental depois de Cristo. Uma peça fundamental na vida do Marcos. Por quê? Porque todas as vezes que ele escorregava, que acontecia alguma coisa, ele corria para ela, né? Então isso é muito tremendo. E por mais que os dois se desviaram juntos, né? Tinha ali o equilíbrio entre os dois, que é Jesus, claro, meu joelho dobrado, né? E que nunca deixei de buscar pelos dois, nunca, nunca mesmo. Eu nunca desanimei, eu nunca falei, eu não vou buscar mais, eu não quero saber. E eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo. Do tempo que nós nos desviamos, né? E isso que é interessante que você falou, que nunca deixou de buscar e também nunca mudou o tratamento com a gente, né? Não. Isso mostra. Isso é muito importante. A mãe continuar sendo a mesma, não interessa o que o filho faça. Sim. Né? A mãe precisa continuar sendo a mesma. Por quê? Porque ela crê em Cristo. Quem pode transformar a história é Cristo, né? E aí eu até conversando eu falava, nossa, naquela época ia empurrar da escada se fosse outra pessoa, né? Mas não. E isso foi assim fundamental, porque a gente via o cuidado, né? E isso traz à memória hoje que você fala assim, poxa vida, mesmo eu errando tanto, mesmo eu decepcionando tanto, ela sempre estava ali, sempre com muito amor, com muito carinho. E naquela época, quando a gente deixou os caminhos do Senhor, se desviou dele, né? A gente viveu um tempo muito obscuro, né? De perdas, de nada durava, material principalmente, a gente parou de dizimar, de ofertar. O devorador entrou com muita força, né? Mas os memoriais ali estavam, né? Estavam. Mas sabe o que eu acho interessante? Você pulou um pouquinho. Sabe o que eu acho interessante? O tempo onde a Mi chegou na nossa família, né? E nós começamos a caminhar. A festa de 15 anos dela, eu tive o prazer. Qual é a mãe que não quer ter a festa de 15 anos da filha? E o Senhor foi me dando uns prazeres assim. Por quê? Porque o meu ventre não podia gerar. O meu ventre não podia gerar. De jeito nenhum. Eu tinha tirado tudo. Como que eu ia gerar? E o Senhor sabe, né? Tudo bem que a festa de 1 ano, 2, até 14, lindo, maravilhoso. Mas a festa de 15 anos da filha, toda mãe quer fazer. E o Senhor trouxe na minha mão para eu fazer aquela festa. Verdade. E tipo assim, a mãe dela deixou eu muito na liberdade para tudo que eu queria fazer na festa dela. A mãe dela falava, faz, eu pago. Faz, eu pago. Pode fazer que eu pago, né? E muita coisa, eu fui atrás, muita coisa. Então, a gente vestiu ela de cowgirl, né? Uhum. A gente, nossa, mas de chapéu, de camisa country. Porque o Lucas ajudou nas fotos. O Lucas ajudou, porque o Lucas montava decoração. Então, a gente fez decoração assim. O bolo dela, o bolo artístico dela, foi a coisa mais linda, né? Retrospectiva, tudo. Ela teve tudo, né? Ela teve tudo. A gente conseguiu, eu não lembro direito, mas a parte de fora, ou foi no da Larissa que a gente fez uma carroça e tudo isso? Não, da Larissa, né? Mas o seu, com tudo que você possa imaginar, né? Assim, do sertanejo tinha, né?
Assim, Comida coisas típica, tudo. tudo, de festa junina, tudo que você possa imaginar. Foi um festão. E eu falava assim, Deus, por que o Senhor está me dando o prazer, né, de fazer essa festa de 15 anos? Cada detalhe, porta-retrato, tudo que você possa imaginar. Os convites dela, tudo. Caderno de assinatura, Foi. para recados, né? Então, era assim, coisa assim que você olha e fala, meu Deus do céu, 15 anos, o Senhor permitiu que eu fizesse o aniversário dela de 15 anos, olha que coisa mais linda, né? Aí depois disso, né, passou o quê? Vocês casaram, tava com 18? 19, né? O aniversário foi ali, durou o relacionamento mais 1 ano e meio, se eu não me engano. Mais? Aí depois que rompemos. Nosso namoro durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Gente, a mulher que sabe, né? Então, ó. Relacionamento durou 3 anos e meio. E aí passou o aniversário. 16, é quando a gente fez 17 anos. Apertou muito. Foi uma fase assim de rebeldia do Marcos, principalmente. Que ele se revoltou com tudo e todos, foi com 17 anos, não queria terminar a escola, né, lembra que a gente passou assim, eu falei, vai terminar, aí eu mudei a escola, pedi transferência, eu falei, vou ficar perto do seu serviço, corri com tudo e foi bem difícil, mas concluiu a escola, concluiu tudo bonitinho. Foi. E aí foi nessa fase aí que a gente tava meio que rompendo, e aí teve a viagem pro Rio de Janeiro. Foi que nós mudamos pro Rio. Essa foi um baque assim muito forte. Foi um baque muito forte, né? Abandonou nós, né? Abandonou nós. Nós fomos pro Rio de Janeiro, só eu, ele e o Lucas, né? Só eu e a menina. Aí o que acontece? Houve esse rompimento. Fala, filho. Isso aí. E aí o que acontece? E aí o que acontece? O Senhor criou um caminho. Eu falo que o Senhor criou um caminho muito estreito que a gente não imaginava que a gente ia passar. E esse caminho super estreito levou a mim para a cidade de Leste, né? Só que ela não estava nos caminhos. Então eu ficava a madrugada toda conversando com ela no celular e ia... Não, eu não aceito, volta pro lugar, você não pode viver isso, você não vai viver aquilo, tal... E a maneira de se vestir, o cabelo, tudo, mas tudo. Me chocou demais um dia que ela catou. Oh, meu Deus do céu, pintou o cabelo num ruivo, mas não era um ruivo, assim, na foto não parecia um ruivo, parecia um cereja, uma coisa assim, berrante. E ela cata, tira a foto assim, mãe, como que eu tô? Eu falei, péssima, horrorosa. Meu Deus do céu, o que você fez com o seu cabelo? Hã? Não, mas foi assim, depois do nosso rompimento, de fato, é que teve uns detalhezinhos assim importantes, técnicos, foi que assim, na verdade, técnicos. Na verdade, o primeiro quem rompeu foi eu, né? Eu rompi, aí ele queria voltar, e eu falei, não, tava decidido. Só que aí o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Vira. Não é mesmo? E aí foi quando eu quis voltar e ele não. E aí foi uma parte que me doeu muito, foi quando ele assumiu um relacionamento, né? Que ele não tinha feito isso até então. E aí naquele instinto de fugir, né? Porque a gente, quando não tem maturidade, a gente acha que fugir é o melhor remédio. E é claro que não, né? Você tem que ser maduro, enfrentar os seus problemas e resolvê-los como adulto. Mas não foi isso que eu fiz. E aí eu já meio que uni o útil ao agradável. Então eu queria estudar fora, vi uma oportunidade de fugir do Marcos, de fugir daquela situação. E aí eu fui embora para outro país. Então, só para encaixar, foi nesse tempo. Foi fazer a faculdade de medicina que era o sonho dela. Porém, a dor foi terrível, porque assim, eu e o bispo e o apóstolo, nós chamamos ela em casa, falamos, não, antes de você embarcar, nós vamos conversar e nós vamos te ungir, você não pode ir. Não te cortando, mãe, antes você e o bispo foram lá em casa tentar
reverter conversar. tipo assim, a mãe dela vai estar lá, né? Quem sabe, né? Mas não rolou, né? Eu não lembrava dessa parte. É verdade, eu e o bispo. Foram lá no foi, apartamento. E aí nós chamamos ela em casa, nós celebramos uma ceia, né? Isso marcou muito a minha vida, porque o Senhor só falava assim pra mim: derrama o óleo da unção nela, porque esse óleo da unção vai proteger ela de tudo que ela vai viver lá. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Nós fizemos a ceia, eu ungi ela ali, ela sentadinha, tremendo no sofá da minha casa, assim, eu ungi ela, falei, eu te unjo, a aspirante, em nome de Jesus, e você vai... Primeira aspirante da igreja, e você vai debaixo dessa unção, e eu vou estar com você o tempo todo. O Marcos chega assim, bem na hora, abre a porta assim, vê aquela cena, sai correndo lá pra fora. Os dois ainda conversaram um pouco, mas tipo, não teve jeito. E aí foi, né, nós como família, a gente foi na despedida lá na rodoviária, e foi a pior despedida da minha vida. Eu não queria deixar ela ir de jeito nenhum. Se eu pudesse engolir a Milena naquele dia, eu teria engolido, porém ela foi, né? O pai dela grudou nas grades assim da rodoviária e gritava, e gritava, e gritava. E aí, o que aconteceu? O ônibus saiu, ela e a mãe dela foi embora. Eu falei, Senhor, o pai dela grudou em mim assim, falou, me jura agora que você não vai deixar minha filha. Eu falei, nunca vou deixar tua filha. Não é só tua filha, não é assim que funcionam as coisas. Ainda brinquei com ele. Não é assim que funcionam as coisas, né? E daquele dia em diante começou, né, um novo tempo para mim, mas não mais debaixo dos meus olhos, né? E ela foi. E chegando lá nesse outro lugar, nessa outra cidade, né, eu tinha sonhos horríveis, mas um sonho que mexeu muito comigo e me deixou muito desesperada. É que estava eu e o Marcos na cidade do Leste, e a gente estava procurando pela Milena, quando de repente um carro começa a rodar na pista e joga a Milena para fora. E eu e o Marcos tivemos que recolher os pedaços dela para poder enterrar e fazer todas as coisas. Meu Deus do céu, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, não aceito isso. O Marcos pegou um ônibus e foi, né, filho? Foi para lá, e eu acredito que foi propósito de Deus, porque aí os dois conversaram, e aí vocês já vieram juntos? Foi. Na verdade, não pulando, né? Voltando um pouquinho, volta um pouquinho. Essa parte de lá no Paraguai sozinha, eu meio que quis me desligar de todo mundo, até que a mãe falou que a gente eu não estava mais debaixo dos olhos dela, a gente conversava pouco, né? Porque eu entrava na faculdade 8 horas da manhã e saía só às 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas da tarde. A gente conversava só na madrugada, que você não conseguia dormir. Então era assim, a aula muito, muito extensa, né? E foi quando começou, por mais que tinha aquele sentimento de fugir, tinha aquele sentimento também de não tenho mais meus pais por perto, e eu sempre fui quietinha, sempre andei certinho, então agora não precisa mais. E aí foi quando realmente eu estava ali nas mãos de Satanás, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse comigo. E aí foi quando eu me envolvi com bebida, droga, prostituição, e foi assim um estardalhaço mesmo. Acho que por isso até eu juntar os caquinhos, né? E aí um belo de um dia o Marcos conversando, ele mandou mensagem, né? Mandou mensagem perguntando se podia ir me ver. E eu tirei sarro da cara dele, falando que vem cá me ver 2.000 quilômetros de distância. E aí no dia seguinte ele apareceu lá e eu fiquei em choque, né? Foram foto na rodoviária. Com a gente e depois já com ela. Ele foi com uma camiseta vermelha, com uma jaqueta preta e um boné preto. Vermelho. Nossa, na hora que eu vi ele, eu lembro que eu tremia mais que tudo, ó. Só de lembrar, minha mão começa a pingar. Porque foi assim, eu não acreditava, não esperava que ele ia, né? E aí quando eu falava, isso é emprego, isso as coisas, ele falou, não, eu só quero te ver, só quero te ver. E aí chegou lá, a gente conversou e foi muito rápido, porque eu lembro que quando ele chegou lá, passou uns 4 dias, eu ia ter um recesso na faculdade. E lá, como a passagem de lá pra cá é muito em conta, nos recessos eu vinha pra São Paulo.
E aí a gente decidiu vir pra cá. Pra glória de Deus, né? Pra glória de Deus. E aí já foi aonde você chegou falando que queria casar, né, filho? Mas até então eu não sabia de nada, né? Não, eles queriam voltar. Eu queria voltar pra morar com ela. Eu falei, não, só se for casando, porque vocês não podem ferir, fora, né? Ferir o Senhor dessa forma. Vocês Porque vão precisar casar. foi um tempo que eu fiquei, A eu fiquei bênção tão de Deus que assim. enriquece e não acrescenta dores. Mas quando ele estava lá, eu fiquei tão... Daqui essa foto. Ele com ela. A cara de sono. Eu fui buscar ele na rodoviária. Fui buscar sozinha. A gente tem tudo arquivado. Daqui pra mim. Eu não errei a roupa dele, eu só vi. Olha isso. Não. Tempo bom é hoje. Não, tempo bom é hoje. Olha aí. Essa é antes. Essa é antes. Aí, Né? rodoviária. Da rodoviária. E depois essa aqui, ó. Não dá pra abrir essa foto? Nenhum zoom. Tirou de pé. Ih, eu sou muito branquela, gente. Eu sou o Gasparzinho até na foto. Eu sou muito contraste. Não é o fundo. É o fundo, a claridade. Aí o que acontece? Com certeza não duvide de Marcos Vinícius. A presbítera Ana tá falando aqui. Não duvide de Marcos Vinícius. Esse foi um grande... Porque foi assim, ele mandou mensagem pra mim, conversando, né? Posso te ver, não sei o quê. Eu falei assim, o que esse louco tá falando? Deixa ele ir. Tá bom. Só que eu fiquei lá na minha, né? Normal. Inclusive, eu tinha acabado de me mudar, porque antes eu morava do lado da faculdade, eu passei a me morar num quarteirão da faculdade. E aí tava a maior bagunça, um monte de coisa. Eu falei, deixa esse doido aí. Aí, no dia seguinte, ele falou, aí ele falou, então você vai me buscar, né, na rodoviária. E eu falei, vou sim, tipo, que louco, ele não vai vir, né, coisa nenhuma. Mas por dentro, cá, a esperança, óbvio, de que ele fosse, né. Aí ele me mandou mensagem, cheguei. Na hora que ele falou, cheguei. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí, se eu tivesse morando do lado da faculdade, era rapidinho, eu já tava de frente com a rodoviária. Não, eu tava morando lá no outro quarteirão. Então eu saí assim, e tava uma neblina, gente. Uma neblina. E a mãe sabe, o apóstolo, o bispo sabe que lá é meio assim, umas avenidas enormes, com os parques assim, no meio da avenida. Penso, uma neblina, e eu assim, meu Deus, o que eu tô indo fazer, gente? Eu tô indo sozinha. Cheguei na rodoviária que eu vi esse menino. Olha, foi assim, tipo, meu senhor. E o pior é que a mulher, ela precisa, assim, né, saber o que nós somos. Que nós somos amigos, nós estamos reatando o namoro, o que a gente é de fato. E aí eu perguntei pra ele falou assim, só vim aqui te ver. Aí eu... Opa, se segura. Beleza, então. Beleza, só veio aqui. Só veio aqui me ver, então Desce beleza. uma marcha, e aí? Aí e foi pra casa e eu perguntando, né, mas como assim? Não, calma. Fica quieta, fica calma. Só que eu já tava me tratando como se a gente nunca tivesse rompido, né? E eu e o Marcos, a gente sempre foi muito amigos, né? Então, conversa até umas horas, vai dormir só 4 horas da manhã conversando. Então, não implicou em nada. Quando nós voltamos, que aí foi quando ele me surpreendeu, né? Tem até o vídeo dele pedindo em casamento. E aí continua. Aí foi com loucura de amor, né, filha? Não, mas antes disso, foi lá em casa, na 43. Esse menino me entra no quarto, eu tô lá conversando com o bispo Marcelo. Aí ele me vem com uma cesta na mão. Com uma cesta na mão e a camiseta dele tava escrito assim. Foi a camiseta que eu fiz pra você. O plano é único, o plano é um só, alguma coisa assim. Você aceita viver o resto da sua vida comigo? Foi. Olha lá, ele tá achando a foto. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, não é possível. E aí, eu abracei e tal, mas bem, o que tá acontecendo? Pois é. Foi lindo demais. Tem até a almofadinha também, tem a camiseta, a almofadinha,
coraçãozinho. A caneca, não é floresça, mas é a caneca. É. E aí depois foi a loucura de amor, que foi meio que o pedido pra mim e pros meus pais, né? Que rolou, que o Marcos é desse. Marcos é E a nossa família também é certo, né? Óbvio. Como um dos bons costumes. Quantos anos faz que você é minha filha? Vai fazer 10 anos que eu cheguei na família. 10 anos que eu cheguei na família, 4 anos de casada. E aí eu lembro que começou lá a loucura de amor e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Por quê? O plano era comemorar o meu aniversário. Sim. Então eu sabia que eles iam pra lá, mas eu não sabia o que tava acontecendo, né? E aí que eu falei, não é possível. Gente, eu colei assim, ó. No corrimão, assim, eu colei igualzinha há quase 10 anos atrás, que eu estava na escola. E o Marcos mandou mensagenzinha, a gente só conversava, só pra vocês entenderem como que são as coisas. A gente só conversava e a gente ficou conversando muito tempo. O que, amor? Uns 6 meses, eu acho? Uns 6 meses. Pensa, cultivar isso sem nunca ter visto a pessoa. E aí foi quando eu lembro Era dia... pelo Orkut? Não. O que era? Era SMS. SMS. A gente conversava por SMS. Não, mas tinha Orkut. Tinha. Era MSN. MSN. Só que foi bem na época, se vocês pesquisarem... O namoro deles ficou 6 meses sendo só virtual. Só pra você ter uma ideia. E aí foi assim, foi bem no lançamento do Facebook. Então tava começando o Facebook, a gente criou lá o login e começamos a conversar por lá. Aí era sempre assim, por SMS. Aí um belo dia ele falou, tô aqui na porta da escola, vim te ver. E foi a mesma coisa, eu colei no corrimão, falando, meu Deus, é mentira. E ele tava lá embaixo. E quando foi me pedir em casamento, a mesma coisa. Só que na escola foram os meus amigos, né? As minhas amigas falaram, desce, vai ver o menino. E pra casar foi o meu pai que pegou a minha mão e falou, vai ver ele. E entrou assim, me empurrou pra dentro do elevador e eu desci com a minha prima, a Luana, lembra? E aí eu, meu Deus, quando eu cheguei lá, tem foto disso também. Tem foto disso. Eu lembro da roupa que eu tava também. Eu lembro. Eu tava de calça leg, com um cardigan, que depois veio pra cá. Preto. Isso mesmo, tem foto. O Marcos tava com uma camisa azul, muito bonita. E eu tava com uma camisa florida azul também. O Marcos tava com uma cheia de pontinhas. Assim. Eu vi essa foto esses dias, né, filho? Então, olha isso. Dá uma novela, gente. Dá uma novela. Por que nós estamos te contando isso? Porque o relacionamento deles ficou 6 meses no virtual. Nada programado, mas hoje em dia a gente conta e eu vejo o trabalhar de Deus. Foi também o primeiro casamento da Hebron, né? E como foi? Você fez a loucura de amor quando, filho? Em julho? Foi. Ou junho? Julho. Foi julho e agosto já casou. E aí o que aconteceu? Junho, isso. Foi final de julho. Porque foi perto do aniversário. Foi perto, mas eu lembro que já tinham passado assim um tempo. Final de julho. Então, só pra falar, quanto tempo o Senhor fez o casamento de vocês? 2 meses. Em 2 meses, menos, né? o Senhor fez esse casamento acontecer. Todo mundo chegava pra mim e falava assim, mas quem foi que organizou? Fui eu. Quem foi que fez tudo? Fui eu. E o Senhor deu tudo. O Senhor deu tudo para eles, né? E um detalhe importante, não te cortando de novo. Um detalhe muito importante foi que, assim, a gente conversa, conta, assim, e às vezes as pessoas que estão assistindo não sabem o tempo de fato que levou, né? Mas o bispo que acompanhou mais de perto e a mãe vai lembrar. E a gente indo pra rádio e a gente não tava junto e aquilo me machucava muito. Sim, nós esquecemos de contar ela ia pra casa, mas ele não tava. O bispo tinha que mudar os horários, nós tínhamos que fazer uma logística ali pra gente não cruzar. Com ele. Pra eu não me cruzar com ele. E aí teve um dia, né, que a gente se cruzou e ele teve uma reação muito inusitada. Então, assim, o que eu fazia na época, né? Eu ia pro culto, que era transmitido pelo Periscope na época, né? E aí, o Marcos estudava na porta da minha casa, né? De frente.
E aí, entre começar o culto e eu sair de casa, era o tempo que ele estava saindo da casa dele para ir para a escola. As chances da gente se cruzar ali era muito alta mesmo. Então eu ficava olhando da janela e vendo o que eu fazia, esperava ele passar antes para depois eu ir. Ou, saia correndo de cabeça baixa e vai que vai. E aí um belo de um dia eu tô lá passando e, claro, ver ele e não estar com ele, isso me machucava muito, me martirizava muito. E aí, uma vez eu estava indo e antes de atravessar, quando eu parei no farol, ele me vê, me pega assim, me dá um beijo na testa e sai andando. Eu falei, Jesus, eu fiquei assim, estagnada, quase que eu caio no meio da avenida. E isso, enfim, são detalhes que quem tem esse sentimento, né, quem ama sabe como que é. E aí eu cheguei lá arrasada, você lembra? Arrasadíssima. E teve outro episódio também que ele tava muito nervoso e ele me viu lá na casa dele, acho que ele chegou, né? Chegou de algum lugar e eu estava lá e ele falou, essa menina tá fazendo aqui, essa casa é minha, não sei o quê. E a mãe falou, aqui é a igreja, não é sua casa, aqui é a igreja, né? E foi muito difícil também. Então, a mãe virava pra mim e ela lançava promessas que eu não acreditava mais. Então, ela falava, vocês vão casar. E eu, vamos, com certeza a gente vai casar. Então, assim, era muito difícil acreditar. Portanto que, quando aconteceu, a Milena entrou num choque tão grande, que eu falava, Milena, pelo amor de Deus, entrega seus convites. Eu não consigo, Milena, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela, mãe, não dá, mãe, eu não consigo, mãe. Ela entrou num transe tão grande, ela colocava vestido de noiva, ela ficava parada assim, em frente ao espelho. Eu não sei escolher, eu não sei qual que eu quero, pelo amor de Deus, mãe. Ela entrou em choque, né? Ela entrou em choque. Mas o bonito disso tudo é que o Senhor nunca deixou nós duas se separar. E a busca dela pelo Marcos, eu passei com o Marcos e com o Bispo esses dias na frente da primeira rádio pela Hebron. Primeira rádio que eu fiz programa na Visão, né? Nossa, o apóstolo tem o vídeo aqui. O vídeo. E aí o que acontece? Simplesmente... Ela chegava na rádio comigo, a gente passava cedinho na casa dela, pegava ela, e isso, mãe dela brigando com ela, e tudo mais que ela enfrentava, entendeu? E ela chegava lá, ela chegava com uma pasta assim, e eu falava, que isso? As fotos, minhas fotos com o Marcos. Ela enchia a mesa da rádio de foto, enchia, colocava. A hora que a senhora for orar, mãe, a senhora unge, tá bom? Aí ela catava, guardava tudo de novo, no outro dia ela vinha, Milena. E isso, eu entendia, eu não tenho fé para viver o que a senhora está profetizando na minha vida, porém, eu estou mostrando para você do jeito que eu creio, entendeu como que era? Então nós duas, o bispo na mesa de controle da rádio, e ela separando os louvores, anotando os nomes para a oração, me auxiliando em tudo. Então, todos os dias, né, eu falo assim, tenho os fundadores da Hebron comigo, né? E a Milena, ela e o bispo, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Fora, quando terminava o culto... Eu ia levar o bonitão para a escola, né? E ele ficava lá, fazendo a volta, assim, ó. Aí em frente ao prédio dela, parar, quando eu ia buscar, ele estava usando a internet dela, tá perto do apartamento dela. É porque assim, o tempo que a gente ficou separado era aquele orgulho, né? Mas era assim, deixa eu ver, você me contou que você queria lá me ver lá, passava lá no prédio, enfim. Detalhes. Lembra da formatura? Que ela ficava olhando da janela. Ele falava assim, não, para o carro aí, mas olha, vê se ela tá na janela. Senão eu vou esperar pra descer. Ele ficava olhando pra ver se ela tava na janela olhando, né? E aí eu lembro da formatura também, porque nós chegamos na formatura e tava esquisito, porque só tava na gente e ela eu, não você tava. e o Lu. E ela não tava. E, tipo assim, ela tinha ajudado na matrícula, ela ajudou. Na matrícula não pode passar de ano, que ela foi na escola, ela lembra? Lembro. Foi na escola, Conversar com a fez diretora. um monte de coisa. E eu ainda falava assim, esse menino, mas só... Eu ligava pra ela, ajuda o Marcos, Milena, ajuda o Marcos, Milena, ajuda o Marcos, Milena. E aí, de repente, ela apareceu lá, né?
Foi. Ela foi lá, foi muito top. Foi muito estranho. Foi muito estranho. Nesse dia eu lembro que eu fiquei muito triste, que ele me destratou mesmo. A gente estava de frente da sua casa na formatura, né? Ela apareceu lá. Foi estranho demais. Porém, né? Glória a Deus. Deu certo. E o que acontece? Por que nós estamos falando de Ruth e Noemi? Então, por que nós estamos trazendo Ruth e Noemi? Porque Noemi, ela... A partir do momento que Ruth, portanto que é a passagem do casamento deles, né? A partir do momento que Ruth não abre mão dela, eu jamais abri mão da Milena e a Milena jamais abriu mão de mim. Então, a partir do momento que Ruth não abria mão dela, de estar com a sogra, de, né, estar ali com ela também não abria mão de Ruth. E ela adota Ruth. Né? Tanto adota que faz o quê? Peraí, né? Você vai casar com Boaz, né? E isso é muito tremendo, por quê? Porque tudo que era estrutura espiritual e tudo que eu podia dar de estratégia para ela chegava em casa, ela fazia como filha mesmo. Daqui, mãe, daqui que eu vou fazendo para você. Eu trabalhava com os doces, com bolo, com tudo. Daqui que eu vou fazendo para você, daqui que eu vou, né? E aí ela já ia me ajudando, porque ela era essa pessoa também para a mãe dela dentro de casa, né? Eu lembro que ela falava, ela saía, quando eu tinha ela para a rádio, tinha feito feijão, tinha feito o seguinte. Já tinha feito comida, já tinha lavado roupa, já tinha arrumado a casa, porque a mãe dela sempre trabalhou em 2 empregos e ela sempre cuidou dos irmãos, né? Então, o porquê floresça desde cedo? Porque desde cedo ela era uma mulher... Desde a infância, você falou. Não, floresça desde a infância. Desde a infância, a avó dela, que cuidava dela, ensinou ela a buscar Cristo. Então, ela não teve outro princípio. Ela conheceu a Jesus através da avó e era Jesus o tempo todo. Portanto, que quando ela veio para a gente... E o Senhor entregou a visão da Hebron, ela falou, não, eu vou para a madrugada, eu fico na madrugada. E ela fazia o relógio da madrugada, das 3 da manhã, né? E, nossa, foi muito bom, acho que mês de março, né? Que ela falou, mãe, eu vou para a madrugada. E, nossa, como foi tremendo, porque me arremeteu muito aquele tempo que ela ficava na madrugada e as experiências que você teve na madrugada com Deus, né? Muito linda. Então, assim, aquilo que Deus fez com a Milena desde cedo, né? Desde cedo, o Senhor fazendo ela florescer. Por quê? Porque por mais que ela não tinha essa comunhão com a mãe, da mãe estar ali o tempo todo, ela teve com a avó. É a mesma história minha, né? Então, quem me criou foi minha avó. Então, tudo que eu peguei de experiência, de mansidão, e mesmo que a minha avó não sabia ler nem nada, ela me apresentava Jesus. Por mais que a minha avó era idólatra, minha avó me apresentava Jesus o tempo inteiro, né? Mas eu fui levada por um outro caminho, diferente da Milena, né? Até como ser mulher, né? Como cuidar da casa, como fazer tudo. É a mesma história, é incrível, mas é a mesma história, né? E Noemi imprime isso em Ruth. Ruth fala, não, aonde você for, eu vou. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo, né? Se você morrer ali também eu quero morrer. E nós temos isso, nós temos muito isso uma com a outra, né? Então, ela conhece só do meu olhar, ela sabe, ela chega a falar, mãe, você não tá bem, mãe, isso, aquilo outro. E o meu relacionamento com a mim, eu quero ensinar isso. Não interfere no casamento dela com o Marcos. E o meu relacionamento com o Marcos não interfere no casamento dela. Por quê? Porque eu não sou o tipo de pessoa que, não, peraí, eu vou fazer porque é meu filho. Não, os dois são filhos. Os dois são filhos. Não tem como pender para um lado. Não tem como falar, não, vou levantar a bandeira para o Marcos, vou levantar a bandeira para... Não é isso, né? E o Senhor, ele foi ajustando de um jeito, tanto no ministério, quanto nos sonhos, quanto no casamento, e foi ajustando de uma forma,
Por quê? Porque no mundo, a sogra não pode estar próximo do casamento, não pode estar próximo de jeito nenhum. É totalmente diferente, né, daquilo. O Marcos às vezes fala assim: ô Milena, pelo amor de Deus, Milena, parece que eu sou o genro e você é a filha. Meu, pelo amor de Deus, esse dia ele estava falando isso, né? Pelo amor de Deus, Milena, né? E não é, é que é carne e unha mesmo, né? A gente sabe completar uma a outra, né? E ali é a mesma coisa. O meu filho é algo assim surreal, né? Foi fácil tudo isso? Não foi fácil. Como também não foi fácil para Ruth, não foi fácil para Noemi, porque as duas passaram por morte, as duas passaram por marcas, né? E as marcas deles também, porque a hora de vir embora de Cidade do Leste, a hora de largar tudo no Cidade do Leste, foi muito sério, né? Eu conto bastante que o Marcos falou assim: não é possível que eu tô aqui, agora chegou a hora de ir embora. Se for Deus, o Senhor vai ter que deixar isso bem claro para mim. Bem claro, não que ele estava duvidando do que eu tinha passado para ele, mas sim que Deus tinha que falar com ele, tinha que tratar com ele e deixar muito claro. E eu lembro daquela tempestade que deu, né? Foi. Ele falou assim: meu Deus, só se o Senhor abrir o teto aqui e falar comigo. Mas não foi justamente isso, né? Foi só uma colocação. E aí o Senhor fez propriamente dito. Então, deu uma tempestade lá no prédio que alagou só o nosso apartamento, né? Alagou só o nosso apartamento, o nosso quarto. Alagou só o apartamento deles, mas preservou tudo que eles tinham que entregar para se livrar da dívida, né? Que eram os móveis que estavam dentro do apartamento. Que também são detalhes, né, incríveis, gente. Eu falo que tem que montar um programa só para falar nossa vida até aqui. Senão, quanto mais tempo passar, mais história vai ter. Exatamente. Porque são detalhes, assim, que a gente mobiliou nosso apartamento. Gente, vocês não têm noção. Tem que ser uma história só do Paraguai. Nós mobiliamos tudo lá, assim, foi Deus por isso. Nós chegamos na loja e eu comecei a conversar com a dona da loja, o Marcos. Ela amou o Marcos, ela falou: nossa, eu preciso de um funcionário assim. Eu falei: pronto, dá emprego para ele também. Eu sei que o Marcos saiu de lá com o apartamento mobiliado e empregado. Até o que você consegue no Brasil, conseguimos lá. E a gente comprou como? Porque a gente tinha dinheiro? Claro que não. Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Foi na promissória. Parcelado e os móveis foram entregues no mesmo dia. Não, tudo no mesmo dia. Então foi sofá, geladeira, mesa, ferro de passar roupa, fogão, máquina, secadora, liquidificador, tudo. E ainda depois nós fomos na loja. Uma cama enorme. Uma cama enorme. Foi assim. E foi tão no fio Tem que ver a restituição daquela cama. E ele tava o CPF lá, e assim, em outro país. o apartamento ficou lindo, né? Ficou impecável. Ah lá, o seu pai, eu tenho tudo filmadinho. Ficou assim, impecável a nossa letra, né, que tinha no casamento, igual ali da Hebron. Aí a estante ficou muito bonitinha, e depois a gente ganhou a TV, né? Todo mundo se reuniu aqui, né? Mandou dinheiro, vocês compraram a TV, foi muito grande. Micro-ondas que vocês ganharam. Casa tenebrosa, casa familiar. A casa da família. Primeiro tem aquela pegadinha, né? A pegadinha, que foi aquela casa muito engraçada. Olha isso, gente. Olha isso, que perfeito. Foi assim, incrível. E aí, o apóstolo tem todas as fotos. Tem tudo Tinha detalhado. que ter passado tudo aqui, ó, enquanto a gente falava. Né? Verdade, olha lá. Olha isso. E eu lembro tudo com ai, parece que como se eu estivesse lá, assim, sabe? E aí nós deixamos tudo pra trás, né? Depois que o senhor falou com o Marcos, falou comigo também, eu fiquei muito assustada porque eu falava pro Marcos: o que é que eu vou falar para os meus pais, né? Porque os meus pais, eles, tudo bem, sabia que eu estava lá estudando e tudo certo, e aí eu casei e foi pra lá, então vai continuar estudando, né? E aí, como que vai ser? E eu só conseguia pensar nisso. Mas como era a obra do Senhor, o Senhor foi na frente e deu tudo certo, né? Verdade. Tudo certo, e aí nós voltamos e aí mobiliamos de novo mais um apartamento, mais uma casa. Que foi também uma bênção de Deus. Foi.
E foi assim, muito incrível, né? O jeito que foi, as coisas, a maneira que o Senhor fez. O Senhor trazia nas nossas mãos, né? Sim. Não, de novo, não porque tinha dinheiro, e sim porque era uma ordenança do Senhor. Aí saiu ali da Cidade do Leste, foi morar próximo do condomínio onde a gente morava. E dali, próximo do condomínio, a gente foi para Rua Beleza, né? Que foi ali no Bela Vista. Ali é Bela Vista, filho? Santa Emília. E ali, né, começou um novo tempo, uma nova história ali, né? Ali, só para o pessoal entender, foi meio que o nosso pezinho fora, né? Nós estávamos, você vê como são as coisas, nós estávamos dentro da igreja, mas o nosso coração estava ali para fora. Então foi um tempo difícil, né? Por isso que eu falei, a jogada da escada é a escada da beleza, gente. Inclusive, quando a gente se mudou, eu caí lá. Foi. Escorreguei, fiquei com um roxo daqui até embaixo. Foi. Deu tudo certo, o Senhor justificou essa serva de Deus. Ele faz tudo assim, planejado, deu tudo certo. A gente tá sorrindo hoje, vivendo maravilhas, e glória a Deus por isso, né? Em todo o tempo a gente fazia o quê? Vamos buscar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, né? E esses tempos atrás eu estava lembrando que eu falava assim, Senhor, é mais uma Santa Ceia, né? E eu fazia a Santa Ceia na sala dessa casa, lá na Beleza, né? E eu lembro um dia que eu estava assim, ministrando a Santa Ceia, a hora que eu levantei o cálice assim, ó. Eu levantei o cálice, mas veio um cheiro de bebida aqui, ó. Mas eu chorei tanto naquele cálice, eu lembro até hoje de cada detalhe, eu chorei tanto naquele cálice, eu falei para o Senhor, por que o Senhor não me recolhe? Por que o Senhor não me leva? Eu falei naquele cálice, por que o Senhor não me leva? Eu não quero ver isso, eu não vou ver isso, né? E em nenhum momento, eu chamava ela para... Teve um dia que a gente chamou ela para conversar, eu e o apóstolo, nós ficamos 7 horas, né, amor? Conversando com ela, e a gente falava, e a gente via no mundo espiritual que a palavra batia e caía. Quando terminou a conversa, eu ajoelhei no meu quarto, eu falei, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por quê? Por quê? Eu não quero ver isso, eu não vou viver isso, né? E quando chegou a novidade de que nós íamos vir para essa casa, que os dois olharam para a gente e falaram assim, então, mas a gente não vai com vocês, a gente vai alugar o nosso apartamento agora. E eu entrei dentro do quarto e eu falava, não é possível, porque não é isso, Senhor, não é isso, Senhor. E o Senhor falava assim comigo, é um tempo de tratamento, eles precisam ser tratados. Eu falei, mas não vai acabar nunca. Eu falava para o Senhor, não vai acabar nunca. E o Senhor falava para mim, espera, confia, acredita em mim. E, né, esses tempos atrás aí teve, não lembro o ano, acho que o bispo ou o apóstolo devem lembrar, que teve a primeira imersão aqui nessa casa. A primeira imersão. Foi 2019? Foi antes da pandemia, né? Foi. Aí eles chegaram e falaram, vocês não vão vir, porque aí eles vinham só no domingo, ficavam um pouquinho no culto, tal, aquela coisa de tá e não tá, né? Tá e não tá. Aí eu tô aqui pregando, e o Senhor falou assim comigo, esse dia de hoje, falou comigo na imersão, vai marcar a tua vida. Eu falei, ai Senhor, o que vai acontecer? E tava um mover muito grande aqui, muito grande. Aí os dois estavam sentados aqui, assim, perto da porta. Os dois ficaram de pé e me chamaram. Mãe, vem aqui um pouquinho. Aí eu falei, fala, filha, o que foi? A gente quer voltar, né? E naquele momento ali, se o Senhor me recolhesse naquele momento, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E eu orei com os dois e, né, declarei, né, sobre a vida deles, as promessas, tal. Eu falei, aleluia, Senhor. Mas eu não vou nem me empolgar muito, eu vou ficar quietinha. Porque eu preciso que eles tenham um desejo, eu preciso que eles, né? E dali pra frente, daquela imersão pra frente, eles não fizeram os 3 dias de imersão, eles fizeram um dia só.
E dali pra frente, bom, todo mundo que anda comigo na intercessão, todo mundo conhece que quando eu tô passando por algum problema na minha família, com os meus filhos, eu já pego todo mundo e falo, ora por eles como se fosse filho de vocês. Em nome de Jesus, se rasga, faz qualquer negócio. Senhor, em nome de Jesus, põe esse povo para orar, coloca o desespero no coração deles igual tá no meu. Senhor, em nome de Jesus, eu me escondo da intercessão que eu tô vivendo, que eu tô passando. Porque ou nós somos um corpo, ou nós somos um corpo. Não tem outra saída, né? E aí começou o mover na vida deles, né? E eles estarem mais presentes. Mas assim, devagar. Foi bem devagar. Não foi correndo. Foi bem devagar, né? E eu querendo mais, e o Senhor, dá uma segurada, deixa eles desejarem, né? E aí começou a mover, né? Assim, tão tremendo, a mim me ligou um dia, falou assim, mãe, eu quero uma Bíblia. Você me dá de presente? Eu falei, o Marcos também quer uma Bíblia. E eu falei, tá bom. E eu fui na Conde, né? Meu Deus do céu, cheguei lá, falei, vou comprar do jeitinho que ela quer, né? Procurei tal, achei a Bíblia. Falei, Senhor, né? Eu orei na Bíblia, na dela, na dele, falei, Senhor, que seja um novo tempo para eles, né? Porque uma coisa é você ser mãe, líder, outra coisa é você querer, abre a boca que eu vou te enfiar Jesus goela abaixo. Eu nunca fiz isso com os meus filhos. Por quê? Porque eu não gostaria que fizesse comigo. Jesus não está em liquidação, não é fim de feira. Leva esse montão aqui que você vai ser salvo, não é assim. Não é dessa forma. Eu nunca agi dessa forma. Eu sempre falo, filho, você precisa dizimar, filho. Filho, você precisa estar debaixo da visão da igreja. Filho, Deus tem grandes coisas para você. E daquele tempo para cá, a história deles começou a ser outra. Uma história de conquista, de avanço, né? Você concorda com isso, filho? Com certeza. Começou a ser uma história de avanço, de conquista. E o Senhor moldando e movendo eles, né? E aí chegou num nível que o Senhor falava no meu coração assim, me colocava um desejo de entregar algo na vida de alguém. E aí eu ficava assim, meu Deus, né? Que é isso? Ai, vou entregar, não sei o que. Aí o Marcos vinha e falava a mesma coisa que eu estava sentindo, pensava, falei, não é possível. E a gente começou a viver isso cada vez mais. E hoje é incrível. Que o Senhor trata comigo, dá 2 minutos o Marcos tá vindo falar a mesma coisa. Então, isso foi uma grande bênção e a gente tá conectado mesmo, né? De fato. O Senhor fala com ele, o Senhor fala comigo e aí começou esse tempo na nossa vida de querer entregar mais. Ai, como eu queria ter para entregar mais. E isso foi, assim, muito lindo, porque antes a gente tinha passado um tempo na nossa vida que a gente não tinha nada. Não tinha nada, nem para entregar, nem para ter pra gente, nem para nada. E aí foi quando o Senhor começou a tratar com a gente no íntimo mesmo, foi quando o Senhor pediu o nosso tudo, né? A primeira vez que o Senhor pediu o nosso tudo, eu falei, caraca, como que o negócio vai ser? É muito, assim, você precisa acreditar e confiar muito na palavra que está saindo do altar, né? Você precisa ter a fé ali muito firme. E eu falei, vamos, tô junto com você, vamos nessa. O Senhor tratou com ele, tratou comigo e nós entregamos a primeira vez o nosso tudo. E aí a gente viveu assim o extraordinário. E aí a gente quer entregar o tudo de novo. E entregamos o tudo de novo. E isso foi várias vezes. E agora o que mais eu me emociono é que a gente tem esse desejo de ter pra dar, né? Senhor, como eu queria, eu não tenho, mas eu queria muito para entregar. E aí, quando o Senhor move os céus e a terra para que a gente possa entregar. Então... E sabe o que eu quero que você fale? Porque uma coisa é o Senhor falar assim para você, ó, não é mais tempo de você morar aqui, você vai morar ali, mas eu vou te dar uma casa ali. Eu vou mobiliar, vou fazer, vou acontecer, né? E o Marcos falava assim, mãe, eu tenho muito desejo de vir morar aqui, mas eu não posso, né? Eu não posso. Eu tenho desejo que Deus fale com a mim, que Deus trate com a mim. Porque para mim vir morar aqui, eu sou seu filho, tá tudo certo, né? E como que foi isso? Porque você largou tudo para trás, literalmente tudo para trás, fechou o apartamento e veio.
Como que foi isso? Assim, acho que o mais difícil foi por causa da época que eu tive anteriormente, né? Porque eu estava fora, eu estava completamente com a visão errada, distorcida. Então, aquele tempo me marcou de forma negativa. Porque hoje eu reconheço, eu vejo que eu fui rebelde, que eu, né? Enfim, diversas coisas que me levavam a falar, não, eu vou fazer tudo isso de novo. E uma coisa que eu falei com o Marcos tá tão bom, tá tão perfeito que eu tinha medo de estragar tudo, essa é a verdade, né? Então eu tinha medo que eu estragasse tudo isso que eu estava vivendo, essa comunhão, e poder entrar, e poder sair, poder abraçar, poder beijar, porque não que ela deixou de fazer isso ou eles tenham deixado, mas foi eu mesmo, né? Quando a gente tá no pecado, a gente mesmo fecha a portinha e começa a subir os muros, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais no abismo solitário. Então eu não queria que voltasse tudo isso. Mas aí eu fui orando, buscando, Senhor, o Senhor sabe qual é o propósito da minha vida, o que o Senhor tem para me entregar, o que eu tenho para viver. Então eu queria estar debaixo disso. Se eu vou sorrir ou se eu vou chorar no momento, eu quero estar debaixo do que o Senhor está falando. Então foi a oração que eu e o Marcos fizemos. Não tem nossa vontade agora. Vamos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Por quê? Porque é o bom, perfeito e agradável. E claro, é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então foi assim, eu me entreguei, eu me derramei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero estar debaixo da tua vontade. E olha foi isso. uma bênção. O que foi para você ser ungida diaconisa na Hebron? Porque chegou uma hora que, por exemplo, você foi ungida e agora é com você. Você tem que fazer acontecer porque é o seu chamado, né? E tinha muita coisa, porque ainda estava com algumas coisas tipo o vício do cigarro, né? Eu quero que você conta muito, porque foi muito o Senhor na tua vida, foi. Né? Na sua vida e na vida do Marcos. Só que o negócio é o seguinte, se você não se posicionasse, e você enfrentou guerra por causa disso, né? Como que foi essa unção na tua vida? Olha, foi uma grande bênção, né? É claro que eu e o Marcos, a gente tinha muito receio, né? A gente até brincava, vamos subir no monte, a gente não sabe como a gente vai descer. Porque o Senhor pode ungir você lá. E a ordem saiu do céu, quem somos nós para falar, não quero, né? Então... E quando nós subimos, fomos ungidos, foi uma grande bênção. Só a chuva parou? Foi, a chuva parou, tava chovendo, nós subimos todo de capa, né? Não deu pra subir lá onde tinha que subir, teve que subir foi ali no primeiro andar, né? E foi uma grande bênção, voltamos assim encharcados, literalmente, pela graça de Deus. Só que, como a mãe falou, eu e o Marcos, nós fumávamos, né? Então, era bem difícil. E teve uma época ali que o Marcos queria muito parar de fumar. Porque, assim, quem já fumou e quem fuma sabe que, assim, você quer e não quer, né? É muito bom fumar. É ruim fumar? Quem já fumou sabe que não é ruim. E aí eu não tinha essa vontade de parar. Não quero parar, eu quero continuar. E o Marcos brigava comigo, não, mas a gente tem que querer. E eu não tinha. E aí, isso foi se arrastejando, né? Se arrastejando. Mesmo depois da unção. E eu me sentia mal, mas mesmo assim, todo dia, mesma rotina. Né? Fumava, cafezinho do lado e tudo mais. E um belo dia... Isso foi incrível. Foi assim, o próprio Senhor, porque eu realmente não consigo explicar pra vocês. Eu explico como foi. E foi tão simples que, tipo, foi um belo dia. Inclusive, foi na madrugada, né? Na madrugada. Relógio de oração foi assim, da madrugada. Acabou o relógio, aconteceu. Né? Então, um belo dia eu levantei. E eu sempre levantava na fissura, não do cigarro, mas sim pelo café. Então, eu tinha que... Coloquei o pé no chão, põe água pra fazer café. Era isso que eu fazia. Com a água no fogo, vai se arrumar para trabalhar e ali você fuma o seu cigarro. E um belo dia eu fui, coloquei ali para fazer o café e não fumei, tipo, não senti vontade de fumar. Não, mas você tinha falado na madrugada. Aí eu meio que
Você tinha falado na madrugada pro Senhor. Eu queria muito ter Sim, esse desejo sim, de verdade. parar de fumar. Mas eu não tenho. É verdade, é verdade. E aí passou. E aí eu fui dormir. Ah, e aí eu fumei o último cigarro. Antes de deitar, né? O Marcos já estava dormindo, fumei o último cigarro e fui deitar. E aí aconteceu. Coloquei a água no fogo, fiz a minha rotina pra vocês verem que, né? Quando a pessoa tem vícios, ela tem essas doutrinas, né? Que precisa seguir na risca ali. E aí eu não olhei assim e falei, tá, não vou fumar. Mas eu não falei nada pro Marcos. Fiquei quietinha na minha. Sentei pra trabalhar e nós trabalhávamos um do lado do outro. Ele acendia o cigarro e com mania mesmo, acendia o meu, tá aqui o seu. Ele sempre me passava pro lado. E eu assim, né, tipo, deixa ali. Só que ele não percebeu que eu não tinha fumado, que eu não tava fumando. E isso passou o dia inteiro. E ali eu olhava pro cigarro, mas eu não tinha vontade nenhuma de fumar. Gente, isso é muito assim, muito surreal. Não dá pra você acreditar. E foi simples assim. E aí quando chegou de noite, o Marcos pediu o cigarro, aí eu falei, eu não sei onde tá o cigarro. Ele, como não sabe? Você não tá fumando? Aí eu falei, eu não tô fumando. Aí foi quando eu fiquei brava. Eu falei assim, você não percebeu que eu não fumei o dia inteiro? Aí ele, não, você acabou de fumar, né, amor? Você acabou de fumar. Aí eu, não fumei, você tá maluco. Aí ele, bom, eu jurava que é porque é o costume, né? Os horários, então é depois do almoço, é antes de dormir, então, isso já era de noite. Aí eu falei pra ele que eu não tinha fumado o dia inteiro. E ali, a partir dali, eu falei, então, a partir de hoje eu não fumo mais. E foi passando um dia após o outro, e parece que eu nunca fumei na minha vida. E a gente agradece que nós paramos também. Porque a gente E aí, parou também. Exatamente. E aí isso foi indo, né? E aí quando eu fiz 7 dias, amor, você foi parar? 3? Não, foi 4 dias. 3, 4 dias, o Marcos falou assim, bom, é agora ou nunca. Ou eu vou na dela, né? Ou eu não vou parar. E o Marcos foi uma guerra. Por quê? Mas ele foi afinco. E eu sustentando ele em oração. Eu, bispo, apóstolo, sustentando ele em oração. Detalhe, quando ele se posicionou, a mãe anunciou jejum de doce. Gente. Foi. Olha, até me arrepia. Até me arrepia. Porque é verdade. Foi mais e aí difícil por isso. Nós dois pedimos para ser liberados do jejum e a mãe falou assim, não. Não. O Marcos, ele veio falar comigo, eu falei, tá bom, filho, tá bom, eu libero vocês do jejum, vocês vão sair outra coisa. Eu falei pra ele, fala com sua mãe, por quê? Eu tava preocupado. Aí ele virou pra mim na hora e falou assim, então tá bom, então, se eu tô com vontade de fumar, tô falando pra senhora, não tô com vontade de fumar, então eu posso fumar? Aí eu falei, não, filho, então eu também não posso ficar fora do jejum. E ele se posicionou, entendeu? Só que o Marcos foi assim... No primeiro dia que eu parei de fumar, foi desse jeito, né? Porque eu vi que ele tava entrando assim, pirando mesmo a cabeça. Eu falei, eu vou liberar ele do jejum de doce, porque o jejum de doce, ele tá tirando as abstinências da gente. Então, ele tava sendo liberto do cigarro. O jejum de doce ia fazer com que ele pirasse. Por quê? O doce vem e cobre a abstinência, né? É isso mesmo. O chocolate, a bala, nós trabalhamos com dependente químico. Só que quando o Senhor falou que ia ser jejum de doce, eu nem pensei em nada disso. E aí, eu parei e aí não que que mudaria o jejum da igreja, presta atenção. Não que mudaria o jejum da igreja por causa do Marcos, nada a ver. Não. Nada a ver, mas... Num caso desse que ele estava passando por um processo de libertação, né? Eu colocaria ele num jejum que custasse mais para ele, né? Sim. Mas na hora foi o próprio Deus mesmo através dele. Então quer dizer que se eu tiver com vontade de fumar, agora eu posso voltar a fumar? Não. Então também vou ficar no jejum. Foi isso aí. E já estamos há quanto tempo? Eu já tenho. Quanto? 2 meses. Só isso? Não, 3 meses. Não, vai fazer 2 meses, dia 6 agora ainda. Nossa! Caramba, então. E aí, gente, assim, pra mim, eu nem lembro mais. Parece que assim, nunca foi com você, né? E pra mim, assim, se eu tô passando alguém que tá fumando, pra mim, sabe?
vejo um cigarro. A libertação foi Foi igualzinha comigo. Eu falei pro Marcos, igualzinha. eu tive dois momentos que foram momentos de grande estresse, né? Que aí eu falei, meu Deus, mas deu e passou. Não tem problema nenhum. E foi uma grande bênção, estou livre até hoje. E para sempre, em nome de Jesus. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua constituição na empresa, né? Como que foi? Porque foi muito tremendo, né? Quando vocês voltaram, vocês não tinham finais de semana, vocês trabalhavam na pizzaria, era uma guerra, era uma luta, sempre, né? Aquela coisa assim, bem pesada mesmo. Aí vocês retornaram ao Senhor. Retornamos, e aí foi uma grande bênção na Lala Move, né? Lala a Move. primeira empresa que eu vim, e aí eu entrei, depois eu levei o Marcos, ele conseguiu entrar também, foi uma grande bênção, e ela transformou a nossa história, né? Foi. Claro, com o propósito de Deus, o próprio Deus colocou a gente lá dentro. E aí isso foi um pontapé, né? Um pontapé assim muito grande. E aí viemos pra cá e aí eu mudei de empresa. E teve aquele ponto ali que foi assim, eu tive um convite, né? Pra ir pra essa nova empresa que eu estou agora, pra Fretebras. E aí surgiu um convite e eu fiquei com muito medo, porque todo mundo sabe que eu amava onde eu estava, né? Amava muito. Foi a primeira empresa que eu tive os meus finais de semana, e aí eu tive reconhecimento, e aí eu passei do simples atendimento para o atendimento VIP. Então teve todo um tratar, todo um trabalhar, eu mudei, eu amadureci muito, né? E aí eu tive o convite para ir para a Fretebras, e antes eu fiquei assim, meu Deus, e se der errado, né? E se não for pra ir? E aí a mãe falou, é propósito de Deus que você vá. Inclusive, tem coisas que vai acontecer lá que eu não posso nem falar, ela falou pra mim. Eu lembro, na época, foi no Monte. Foi no Monte, e aí vim pra essa empresa. E foi, assim, um extraordinário, né? Um extraordinário. Eu tenho na empresa 7 meses mais ou menos. 7, 8? 7 meses, e já foi assim uma grande mudança de salário, só que na Lala Move eu trabalhava de segunda a sexta, das 9 às 18, tudo certinho, salário bom, benefício bom, e aí fui para Fretebras, de segunda a sexta, horário flexível, com salário melhor, com os benefícios melhores, e dessa vez com variável, né? E aí ontem a grande reunião. O motivo que você não fez O ontem, motivo porque você não gravou motivo ontem. foi porque eu recebi uma promoção, né? Pra honra e glória de Jesus. 7 meses de serviço, pra glória de Deus. Antes dessa promoção, eu tive 2 reconhecimentos na empresa, que foi 2 meses anterior, né? Eu fui 2 meses seguidas reconhecida por alta performance. E é muito engraçado porque as pessoas vêm, te reconhecem, o meu chefe vem, o Marcos estava ao meu lado quando os chefes foram os 3, né? Que é o que manda pouco, o que manda muito, o que manda em todos. E aí os 3 estavam presentes e o Marcos estava do lado e eles falaram porque era mérito seu, fruto do seu trabalho, não sei o que. E ontem eu estava falando pro Marcos no chuveiro. Eu falei assim, eu não fiz nada demais, sabe? E aí eu comentando hoje com a mãe, ela falou, é pela honra de Deus, é pela glória de Deus, o Senhor que te sustenta, né? Exatamente. Então, é a vitória dele através dela. Exatamente. Então, assim, que eu diminua cada vez mais, que as pessoas possam ver em mim o Senhor. Eu tenho certeza que eu tô ali, mas é o Senhor que tá trabalhando por mim, né? Em nome então, de Jesus. Foi uma grande bênção, eu fiquei muito feliz, eu pulei aqui nessa sala, porque eu precisava extravasar de alguma forma, eu pulei, todo mundo me abraçou. Foi anunciado justamente no No horário que era pra estar filmando, né? Exatamente. Então, assim, foi algo assim que eu fiquei muito emocionada. E aí hoje nós estávamos a caminho do monte e aí eu recebi outro convite de um outro local que ainda não dá pra falar, mas que já está ali de anteninhas em pé. Mas sabe o que eu acho lindo, né? De tudo isso, né? Eu fico emocionada porque você é muito fruto de oração meu, né? E
simplesmente, um dia eu estava no monte, eu não sei se foi no relógio de março ou de abril, e assim que vocês vieram para cá, né, que vocês fecharam o apartamento e falaram, não, chega, a partir de hoje a gente está aqui e acabou, né? E o Senhor falou assim para mim, você fala para minha serva, né? Eu cheguei aqui falando para você fala para minha serva, que a oferta que ela está entregando no altar é um memorial de que isso não vai se apagar, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou sabendo por que eu estou vivendo tudo isso, né? É um memorial que nós temos no altar, né? Eu falava assim, Mi, depois que ela casou, que aconteceu tudo, que eles saíram assim da igreja e tal, eu falei, Mi, você tem um memorial diante da presença do Senhor. Eu lembro até onde nós estávamos, porque foi casamento acho que da Larissa, uma coisa assim. Eu tinha saído com ela para ver vestido para o casamento. E eu falei, Mi, você tem semeaduras até aqui. Eu lembro de eu falando isso para ela. E o que vocês vão colher daqui para frente? O que vai ser daqui para frente? Eu me preocupo muito. O que vai ser daqui para frente, Mi? Você tinha colheita, semeadura para colher até aqui. Porque era o que a gente buscava no altar. E daqui para frente, como que vai ser? Né? Mas aquilo não entrou no coração dela, não produziu uma ministração, não produziu efeito. E eles precisaram passar por tudo isso, né? Só que nós somos filhos de Deus, nós não precisamos ir lá no mundo, arrebentar a cara, passar por um monte de coisa, para depois voltar e viver as bênçãos do Senhor. Não, nós precisamos ouvir, nós precisamos florescer aonde o Senhor nos plantar. Só que muitas das vezes o Senhor nos planta e a terra está seca, a terra está sem adubo, a terra precisa ser trabalhada, a terra precisa ser regada, a terra precisa ser cuidada. E a gente não aceita ser cuidado, a gente não aceita ser ministrado, a gente não aceita nada. Deixa que agora eu vou, o que eu queria estar aqui, parece que é assim. Parece que no mundo espiritual é assim, né? O que eu queria estar aqui, agora eu vou. Eu falava, Mi, o Marcos é muito pouco para você, Milena. Você não foi buscar só isso no altar. Eu sou testemunha de que não é só isso. Você tem seu ministério, ele vai ser um bispo. Não pode. Você tem o seu chamado. Mas aquilo parecia que... Mas o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu falei isso para o bispo Marcelo hoje de manhã. Bispo, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus. Porque assim, é um estreito, do estreito, do estreito, do estreito, que você fala assim, sangue de Jesus, o que vai acontecer? E o Senhor só fala assim para mim, não vai perecer. Está vindo um tempo novo, está vindo coisas novas. Aguarda, espera, né? Então, eu queria muito, muito, muito mesmo deixar para vocês nessa tarde que vale muito a pena você buscar pelos seus filhos. Vale muito a pena você buscar a prometida do teu filho no altar. Vale muito a pena você colocar seu joelho no chão e falar, eu sei que o Senhor não vai me dar noras, o Senhor vai me dar filhas. Eu sei que o Senhor vai fazer, portanto que o Senhor já chegou com ela, realizando um sonho que eu queria fazer, porque eu fazia todas as festas dos meus filhos, e eu queria ter uma filha para fazer uma festa de 15 anos. Fala sério. E o Senhor chega justamente com a festa de 15 anos, é tua filha, presta atenção nisso que eu estou te dando aqui. Então eu tenho os meus sonhos com Deus, e o Senhor não despreza nenhum. Você quer ver a Milena feliz da vida? Quer fritar ovos para ela de manhã? Não é? Então ela fala assim, mãe, não é ovo, é o seu ovo. Entendeu como que é? Então eu gosto de fazer mingau para ela, eu gosto de fazer o café da manhã dela, eu gosto de cuidar dela. O que você quer comer? Fala comigo, né? Eu vou comprar as coisas para mim, eu não compro para mim só, eu compro para mim e para ela. Aí o Marcos fala assim, aqui parece que eu sou o genro e você é a filha. Mas não é, é porque eu sei o que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor me deu uma filha que eu preciso cuidar. Assim como as minhas pastoras. Eu sei o que Deus me deu, né? E a pastora Dalva chegou aqui no domingo, né? E ela nem sabe disso, mas ela está aí nos assistindo.
E ela chegou aqui no domingo e falou assim, eu trouxe um mimo, né, para as pastoras da Hebron, tal, não sei o quê. E ela vira e faz assim para a Milena, e para você também. Foi. E a Milena olhou pra mim e falou, mãe, eu não tô entendendo. Eu falei, tá sim, você tá entendendo sim. Você pega a tua caneta e vai pra dentro e acabou. E pode olhar pra caneta todo dia e falar, eu sei que eu vou florescer no meu chamado. É isso aí. Isso é lindo demais, né? A presbítera Ana, o seu bolinho de chuva. Gente, coisa de mãe é tudo de bom, né? Glória a Aí, Deus. eu ia falar uma coisinha, que às vezes tem, né, mães que estão assistindo e às vezes não busca, né, não só pela prometida, como pelo prometido dos filhos, né? E a gente percebe que isso é muito importante porque não só no mundo, mas até mesmo na igreja, né? O relacionamento, principalmente quando existe aliança, né? Um tem um domínio sobre o outro de tanto trazer para determinado caminho quanto levar para outro. E eu exerço um poder de influência no Marcos, assim como ele na minha vida. Então, assim, se não tivéssemos no mesmo propósito de caminho, eu poderia afastá-lo da família, né? E afastar do vínculo de mãe e filha. E assim, é maravilhoso porque... Sabe, né? e aqui, assim, o irmão dele é meu irmão, sabe? Gente, isso é muito maravilhoso. E eu espero, assim, que a minha irmã possa viver isso que eu vivo, né? De não ter uma sogra, de ter uma mãe, de não ter um sogro, de ter um pai, de que o irmão do prometido possa ser o seu irmão também. E que é aquela coisa, você chorar quando a família tá chorando, né? Você se alegrar quando a família tá se alegrando. Então, assim, eu não sinto que eu sou agregada aqui, de fato, né? E eu brinco com o Marcos. Eu falo assim, meu filho, se for colocar... Marcos, você vem aqui, pode vir aqui, Marcos. Se for colocar ali no balanço, eu acho que ele é mais agregado que eu, galera. Entendeu? Porque milho amarelo não tá. Ele é mais agregado que eu. Mas eu sou muito grata. Porque foi conhecendo ele, foi através dele que eu... Deixa eu contar. Foi através de um. Aí, ó, tá vendo? Apesar, eu quero encher a bola dele, foi através dele que eu cheguei na família. Tchau, acabou. O brilho da Milena sumindo. Não. Mas é isso, gente. Não, o Marcos me trouxe. O Marcos me trouxe um grande mulher presente. e sempre um grande homem, né? Tem que ser só o primeiro dia ela entrando assim. Ai, meu Deus. Um O Fábio falou cabelão, assim, um cabelão. uns aparelhos. O Fábio falou assim, essa é a nossa filha, né? Eu falei, pode acreditar. E eu quero muito agradecer a Deus, né? E falar o quanto que o Senhor trabalhou na nossa vida, né? O quanto que Deus fez na vida deles e vai continuar fazendo, né? Porque é muito sério, tudo isso que está acontecendo com os dois é muito sério, né? Então, às vezes eu olho assim, eu falo, Senhor, eu não acredito, né? Que eu tô aqui pregando 8 horas da manhã, meu filho está sentado aqui no altar e minha filha está me ouvindo pelo celular que ela está trabalhando lá no quarto, né? Mas, mãe, aquela palavra, mãe, meu Deus, um monte, mãe, não sei o que, o desejo dele estar no monte, o desejo dela estar com a gente, o desejo. Então, isso é muito sério, né? É muito sério. Então, nessa tarde, eu quero colocar para vocês. A sua família vai florescer. A sua família vai florescer. Ai, mas estou vivendo cada coisa que você não imagina. Coloca teu joelho no chão e declara, a minha família vai florescer. A minha família vai florescer. E a pastora Dalva brincou comigo no domingo, falou assim, você vai e anuncia assim, vocês não sabem a convidada bombástica que eu tenho, tal. Aí, quando eu vejo, é a pastora, é a outra pastora. Aí, né, eu falei, e terça, eu brinquei com ela, e terça é bombástica também, é a Milena, né? E aí, ela fala assim, mas porque todo mundo tem uma importância tão grande para a senhora? Eu falei, tem, porque cada um é a história de Deus, né? Então, É único para Deus. Único, né? Então, assim, o quanto que eu amo a Milena, né? Por ela ter buscado o meu filho no altar junto comigo.
os choros que nós tivemos no altar pela vida do Marcos, né? Os choros que nós tivemos ali na madrugada, né? E ela clamando junto comigo e buscando junto comigo. Ela na casa dela, eu na minha casa, mas a gente estava junto, né? Clamando. E ela junto comigo na rádio, junto comigo na igreja. E tem uma foto dela, né? Que no dia de Santa Ceia, né, bispo? Ela bonitinha ali segurando a bandeja enquanto eu ministrava sobre a Santa Ceia. E é assim, né? Para mim, o céu na terra. E eu quero muito que você entenda isso de uma vez por todas. O Senhor vai fazer você florescer aonde Ele te plantar. A tua família vai florescer. E existem propósitos maiores que o Senhor está te tratando, o Senhor está te moldando, para quando você chegar lá, Ele puder manifestar a glória dEle na tua vida. Foi o que eu falei para a Milena agora há pouco. O que você está vivendo com Deus agora, que o Senhor está te colocando em patamares altos, é para você entender que a vitória dele é através da tua vida, né? Então, ele pode continuar te usando ou isso vai subir na tua cabeça? Não, ele pode continuar me usando, porque eu vou diminuir cada dia mais para que ele cresça. Então, os propósitos deles no altar, as ofertas, os memoriais, né? Nós somos reconhecidos pelos frutos, o Senhor nos conhece pelos frutos. Então, que a tua família floresça de forma extraordinária, né? Que o Senhor faça você prosperar de forma extraordinária, como está fazendo o Marcos e a Milena, e vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, porque é um testemunho meu também. Por quê? Porque vem de mim, né? É meu filho, é minha filha, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que o seu trabalho no Senhor não é vão. O trabalho de Noemi não foi em vão, tá? Não foi. Ruth olhou para ela, fez uma aliança com ela e falou: eu não vou te deixar, não adianta, né? Não adianta o que aconteça, a gente não vai se separar. É a aliança diante do altar. E o que acontece com Ruth? A miséria, a assolação, o opróbrio, que Orfa, que também era nora de Noemi. Orfa voltou para os ídolos, voltou para o povo dela e largou a promessa. Por quê? Porque Noemi achava que não tinha mais nada para oferecer, né? Não tinha mais nada para oferecer para Ruth. E Ruth falou: não, a minha família é você. Você me deu o seu melhor, agora chegou a hora de eu entregar o meu melhor por você, né? E quantas vezes eu já passei mal, quantas vezes a Milena já cuidou de mim, quantas vezes já me aplicou injeção, quantas vezes. Teve uma vez que me deu um colapso tão grande da própria enfermidade mesmo, do lúpus. E ela no meu banheiro, eu olhava para ela, eu chorava mais ainda, ela me dando banho. O apóstolo não estava, né? Poderia ser meus filhos me dando banho. Não, ela estava ali no banheiro comigo, me dando banho, cuidando de mim. Eu falei: Deus, olha isso aqui. E ela estava fora ainda da igreja, não estava nem aí para nada, mas ela estava aí para cuidar de mim. E eu olhei para aquilo e falei: Senhor, olha como o Senhor é maravilhoso. E ontem, eu não sei qual foi a brincadeira que nós fizemos, ela falou assim: mãe, eu nunca, pode prestar atenção no que eu estou te falando, eu nunca deixaria colocar a senhora no asilo, tá? Eu estou falando isso aqui agora para a senhora, tá bom? Aí eu falei: tá bom, glória a Deus pela tua vida. Hã? Tá bom. Vamos tá gravado já. Tá gravado. Eu nunca deixaria, tá, mãe? Eu olhei para ela e falei: glória a Deus pela sua vida. Né? Eu sei que meu filho também não deixaria, nem o Lucas deixaria, mas estou falando assim, é tremendo demais o que Deus faz com a nossa família, né? E aonde foi colocado Ruth? Aonde foi colocado Ruth? Ruth foi colocada na genealogia de Cristo. A Milena, aceitando vir morar na igreja, ela está falando: eu aceito o meu chamado, eu aceito o chamado do meu marido, nós vamos ser lapidados, vamos ser forjados a presbíteros, a pastores, que é para isso que eles estão aqui, né? E quando eles vieram para cá, foi isso que eles falaram para mim com a atitude deles, né? A gente veio para cá para ser constituído. Então, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, né? Aconteça o que acontecer, né? Eu quero o meu chamado. Eu sou apaixonada pelo meu chamado. Eu falo que ninguém pode pegar o chamado e empurrar ele e falar: você tem que ser. Não é porque é meu filho. Não tem que ser. Vai precisar desejar. Por quê? Porque na hora que eu pagar o preço por uma vida, vai pagar com gosto. É meu chamado.
Porque qualquer outra pessoa de fora olha, pagando preço por vidas, e fala, você tá louco? Você tá louco de passar por isso por causa de uma vida? Eu passo porque eu vou cantar o hino da vitória ali na frente com ela. E eu sei o tanto de brasa que tem na minha cabeça. Então, vamos embora, vamos avançar em nome de Jesus. Não permita que Satanás enterre teus sonhos. Por mais que você não esteja vendo nada, você vai declarar, a minha família vai florescer. Eu vou florescer onde o Senhor me plantou e acabou, a despeito de, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Ruth casou com Boaz. Ruth gerou para o Senhor, né? E eles falaram isso para o Senhor, nós queremos gerar para o Senhor. E eu creio, assim, até as minhas últimas forças, o que Deus vai fazer com eles é algo extraordinário e sobrenatural. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar em concordância pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, colocando aí em nome de Jesus, né? Na vida de vocês, em nome de Jesus, essa porção, esse avanço, essa constituição, esse prosperar na terra de aflição, esse ser abençoado de forma extraordinária. A oferta tinha que passar a partir da Milena, não podia ser a oferta do Marcos, tinha que ser a oferta dela. E o Senhor aceitou a oferta dela quando ela disse, nós vamos morar na Hebron, né? Presta atenção nisso. É abrir mão de muita coisa, é abrir mão de sonhos, de ter a vida própria e falar, não, eu quero estar, eu quero, eu desejo, entendeu? É isso que vai acontecer com o teu filho, com a tua filha, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, Senhor, assim como acabaram as migalhas na vida de Ruth e Noemi, vai acabar as migalhas essa tarde na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. A miséria, a assolação, o opróbrio vai acabar, a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Eu profetizo agora o prometido da sua filha, a prometida do seu filho, em nome de Jesus. Eu profetizo agora o teu crescimento espiritual, ministerial, familiar, financeiro, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer você prosperar na terra de aflição, apagando agora com todas as dores do passado, com tudo aquilo que enquanto você estava fora, ou seu filho estava fora, ou teu filho não quer mais saber de Jesus, o seu trabalho no Senhor não é em vão, em nome de Jesus. Bênção de Manassés sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, te colocando agora em patamares maiores, te colocando agora para você viver um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas e para o Senhor não haverá impossíveis. Em nome de Jesus, cerca agora a casa de cada um, Pai, com o teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus, cobre com o teu manto sagrado, a família te pertence, queremos declarar que somos famílias benditas do Senhor. Manifesta, Deus, o teu poder, toma nas tuas mãos agora os sonhos, os projetos, os celeiros, Pai, o chamado, a constituição, toma agora nas tuas mãos, Senhor. Visita os nossos filhos poderosamente, visita com poder e grande glória, Senhor. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, tu és Deus, tu és Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda muralha, Senhor, que existe no coração, Pai, todo impedimento de Satanás, todo plano, propósito e estratégia de Satanás, agora caindo por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Faz obra de milagres, Deus, e de maravilhas. Nós queremos abençoar, Senhor, o Marcos, a Milena, Senhor, em nome de Jesus, para viver, Senhor, em patamares maiores, para alçar voos maiores. A unção, Pai, que está sobre a vida deles é a unção internacional. O Senhor derramou no final do ano, Senhor, o chamado deles, Pai, a constituição deles. Faz obra de milagres e de maravilhas e traz esse tempo
tempo, Senhor. Esse tempo, Senhor, de crescimento, de avanço e de constituição para patamares maiores, Deus, em nome de Jesus. O Senhor te faça florescer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, né? Se você quer encomendar aí, ó, o kit para sua mãe, a camiseta, ó, como que a minha ficou linda. A camiseta, o caderno de oração e a caneca, dá tempo, né? É só entrar em contato, né? Ó, que linda. É só entrar em contato, aqui atrás tem o logo da igreja, vai o lápis também para você. Entra em contato para você poder dar de presente no Dia das Mães a camiseta, a caneca e o caderninho em nome de Jesus de oração, porque sua mãe vai florescer aonde ela estiver plantada. Qual for a dificuldade, o Senhor vai fazer ela florescer em nome de Jesus. Ou irmã, cunhada, né? Para quem você quiser dar a camiseta, saiba, ela vai florescer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E terça-feira que vem, né? Nós temos uma convidada bombástica, pode acreditar. Ninguém vai, olha, não, nem passa pela cabeça de ninguém quem é terça-feira que vem, em nome de Jesus. É você? É você? Não, ainda não, meus homens ainda. Você tá florescendo. Ah, mas é um detalhe, eles ficaram lindos, né, de amarelo. Ficaram lindos de amarelo, em nome de Jesus. Eles vão dar fruto aonde o Senhor colocar eles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa e a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama, te faz feliz todos os dias. De que forma que eu sou feliz todos os dias, apóstolo? Em aliança com Deus, para viver Manassés e Efraim vai prosperar em dobro na terra de aflição, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau. Ai, para um bebê Hebron, volte sim. Olha isso, sim.